E hoje vamos falar de reforma da Previdência. Eu tenho certeza que ainda não está muito claro para todas as pessoas, pelo menos as principais coisas que foram alteradas na reforma e que afetam a todos nós. Olá, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos. Eu sou Edu Mendes e esse é o Pague à Vista, um canal que foi feito para tirar você das dívidas e também te ajudar a criar um futuro rico e próspero. E é claro, eu não vou deixar, o meu objetivo aqui não é simplesmente acabar com as suas dívidas de hoje, mas também prevenir que lá na frente você não tenha mais dívidas e não tenha problemas financeiros. E é por isso que hoje vamos falar de reforma da Previdência. Eu tenho certeza que ainda não está muito claro para todas as pessoas, pelo menos as principais coisas que foram alteradas na reforma e que afetam a todos nós. É claro que a reforma da Previdência é uma coisa muito ampla e eu não vou hoje falar de tudo que alterou na reforma, mas simplesmente atacar aquelas coisas principais que eu acho que é mais importante para você. E a primeira delas, e não poderia deixar de ser, é o que? Será que essa reforma da Previdência realmente era necessária? Pois bem, as pessoas ficam falando de rombo da Previdência, não sei quantos milhões, tem gente que fala que é milhares, tem gente que fala cada um arruma uma forma diferente de fazer essas contas para dizer se precisa ou não. E a questão é o seguinte, depois de muito estudar, pesquisar, eu percebi que os especialistas, independentemente se eles diziam ou acertavam a respeito de valores, eles afirmavam o seguinte, que a reforma é sim necessária, porque a Previdência como ela era até 2019 era insustentável. Mas como assim insustentável, Edu? É o seguinte, é que a forma como a lei da Previdência era até 2019 vem desde a Constituição lá de 88. Teve algumas alterações, mas o grosso mesmo vem desde a década de 88. E naquela época, tanto as condições de trabalho, de salário e principalmente a expectativa de vida eram completamente diferentes de como é hoje. Muitas pessoas ainda não sabem, muitas pessoas acreditam que aquilo que ela contribui para o INSS, para a aposentadoria dela, esse dinheiro que ela dá para o governo é utilizado pelo governo durante muitos anos, guardado, investido, e aí quando ela vai se aposentar, o governo pega o dinheiro dela e devolve para ela quando ela se aposentar. Mas não é isso que acontece. Na verdade, os jovens de hoje, as pessoas que estão contribuindo hoje com o INSS, é que estão pagando a aposentadoria dos aposentados, dos idosos de hoje. Ou seja, se hoje você contribui ali com seus R$300, o governo não dá nem tempo desse dinheiro. Ele pega os R$300 e já paga para os aposentados que dependem desse dinheiro para sobreviver. Aí algumas pessoas pensam, tá, mas se tem mais jovem do que mais velhos, né? Se tem pessoas mais jovens contribuindo do que idosos aposentados, isso daria certo. E é o que vem sustentando o INSS nos últimos anos, nas últimas décadas. Acontece que a previsão para daqui 20 anos é ter mais idosos do que jovens. Na realidade, daqui 20 anos a previsão é empatar. E com a melhoria na condição de saúde, desenvolvimento de saúde do país, o aumento da expectativa de vida, ou seja, pessoas que recebem ali 20 e 30 salários mínimos, né, que quer queira, quer não, tem uma grande porcentagem dessa no país, costumam viver até 100 anos. E essas pessoas que vão aposentar por INSS, se fosse no método antigo, iam receber muito dinheiro durante muito tempo. E uma vez empatados os jovens com os idosos, não ia ficar mais sustentável, ia começar aí sim a criar um déficit que só ia tender a ficar aumentando cada vez mais. Vou explicar melhor essa questão das pirâmides, tá? Acontece o seguinte, hoje, mais ou menos, tá pessoal, mais ou menos, a condição etária do Brasil tá mais ou menos assim. Ela não é certinha assim não, viu gente? Não é um triângulo certinho não, ela vai mais ou menos assim. Ou seja, se eu cortar aqui, ó, aqui estão as crianças, aqui estão os jovens, certo? Os jovens que contribuem. Jovens, a gente fala até ali em torno dos 60 anos, 50 e poucos anos, que contribuem, né? Então essa galera aqui paga, certo?
E aqui estão os aposentados, certo? Então essa galera aqui recebe. Ou seja, dá para perceber que a parte da pirâmide que recebe o dinheiro, que os jovens, ela é maior do que os aposentados, certo? Embora essa parte aqui, ela seja até um pouquinho maior, porque existem mais aposentados. Acontece o quê? Se a pessoa ela contribuía, por exemplo, durante 30 anos, vamos colocar assim, dos seus 20 aos seus 50 anos, aqui tudo bem, 20 ou 50 anos. Quando a expectativa de vida, ou seja, a média das pessoas no país, né, de sobreviver e de viver, era até, por exemplo, 70 anos, que era há algumas décadas atrás, ou seja, era até aqui assim, 70 anos, tudo bem, porque as pessoas contribuíam por mais tempo em que elas iam depois usufruir. Aliado ao fato de ter mais jovens, tá vendo que ela é mais larga, certo? Mais jovens do que pessoas usufruindo. Acontece que essa expectativa de vida aumentou, ou seja, dando um exemplo aqui, tá? Se ela subiu para 82 anos, significa desde já que quem contribuiu com 30 anos vai usufruir por 32 anos. Então as pessoas passaram a contribuir menos do que elas depois iam retirar. Ah, Edu, mas ainda assim existem menos pessoas. Ok, vamos considerar que mesmo estando mais alta, ainda está menor. Acontece que a previsão para daqui 20 anos é ela ficar mais ou menos dessa forma. Vou botar assim. Ou seja, aqui vamos botar assim, tem as crianças, aqui tem os que contribuem e aqui tem os que utilizam. Então aqui nós temos os jovens que contribuem e aqui nós temos os aposentados que retiram dinheiro. Ou seja, percebe-se que o pescoço, né, como aumentou a largura, significa o quê? Que as pessoas que estão nessa faixa de idade, vamos botar aqui 50 até 90 anos, aumentou. Está bem próximo da quantidade de pessoas que tem, por exemplo, de 20 a 30 anos. Isso se igualou. Além disso, né, além das pessoas nessa média terem aumentado, porque isso é quando um país desenvolve, né, nos seus planos de saúde, não nos seus planos de saúde, na questão de saúde, de ciência, então o atendimento fica melhor. Isso é a tendência do Brasil, né? Essa pirâmide já foi bem mais fina lá atrás, ou digamos assim, né? Bem mais fininha lá atrás, não sei se apareceu no vídeo. E hoje em dia ela já tem engordado e o futuro, a previsão daqui uns 20 e 30 anos está bem empatado. Então, além dela engordar, essa expectativa ainda aumenta. Então, ela engorda e ainda fica maior para cima. Ou seja, se deixar do jeito que está, onde essa galera sustenta essa, é só bater o olho aqui que dá para ver que não tem como isso dar certo. Baseado nisso, é que uma das coisas que a reforma da Previdência tenta fazer é o seguinte: não só aumentar, eu vou ter que trabalhar mais tempo. Sim, de forma que, já que a expectativa de vida aumentou, ou seja, uma pessoa que antigamente, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, com 65, com 70 anos, era muito mais, geralmente, de forma genérica, viu pessoal? Era muito mais debilitada do que uma pessoa hoje com a mesma idade, né? O meu pai, por exemplo, tem 66 anos, trabalha igual um doido, muito mais do que muito jovem, hein? Todos os dias. A minha mãe, mesma coisa, tem 60 e poucos anos e trabalha todos os dias, bate perna. E isso há 50 anos atrás, para a maioria das pessoas, não era assim uma realidade. Com isso é que a reforma, como eu disse, tende a fazer com que essa pessoa que já tem uma condição melhor de vida trabalhe um pouco mais de tempo. Aqui é só uns exemplos, eu vou falar depois das idades certinho, mas ela trabalha um pouco mais de tempo para que ela possa dessa forma contribuir por mais tempo e depois poder usufruir, né, da aposentadoria. Além disso, eu vou comentar também, na nova regra, as pessoas, né, que antigamente tinham aposentadorias muito altas não vão ter,
e quanto mais você ganha, mais você contribui. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Pessoal, essa foi uma explicação bem simples, só para que fique mais fácil entender o que é isso, que quando o pessoal fala a aposentadoria, a previdência, né, a lei da previdência, como ela era antigamente, até 2019, ela era insustentável. É por causa disso. Espero que tenha ficado claro ali para todos, tá? Os números que eu coloquei ali são apenas exemplos, eu vou falar mais detalhadamente como funcionam esses exemplos. O importante é entender que realmente, independente de qual seja o número do rombo, do déficit ou não, que eles falam, o consenso entre os especialistas era que a previdência como ela estava era insustentável, então a reforma sim era necessária. Os maiores debates eram como iam realmente fazer essa reforma, visto que haviam vários interesses, desde políticos da área pública, da área privada, vários interesses ali, e é por isso que demorou esse tempo. Esses debates todos eram mais sobre realmente como fazer essa reforma do que realmente sobre se tinha que fazer ou não. Edu, quer dizer então que agora com a reforma da Previdência eu vou trabalhar mais, então eu posso ficar tranquilo que eu vou me aposentar e o governo vai pagar e vai dar tudo certo? Não, a sua aposentadoria não está 100% assegurada por causa da reforma. As condições sim foram alteradas, foram de certa forma melhoradas em alguns aspectos, aí vai depender muito de cada um, de cada tipo de trabalho, se você trabalha no setor privado, se você trabalha no setor público. De modo geral, em termos de sustentabilidade, deu uma melhorada sim, mas não dá para confiar 100% que você vai aposentar e você vai receber aquele dinheirinho e vai poder viver daquele dinheirinho. Até porque eu já falei aqui, né? Imagina que você contribui, recebe ali, contribui sua vida inteira, você faz tudo direitinho ali com 30, 40 anos, né? Vamos supor que você trabalha de 35 anos contribuindo, chega no auge da sua carreira, ali ganhando, sei lá, 10 salários mínimos, e aí você se aposenta recebendo ali um pouco mais de um salário mínimo. Como é que fica o seu padrão de vida, a sua condição de vida, você que estava ganhando bem e agora vai receber mais ou menos? Eu vou dizer daqui a pouquinho como que funciona de modo geral os cálculos, né, para quanto que você vai receber. Vai dar para se ter uma ideia ali que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês, mas com certeza, se existe um teto para a aposentadoria e se você recebe ali 5, 6 salários mínimos, imagina no auge da sua carreira, a gente espera que a gente realmente esteja ganhando bem, independente se a gente é autônomo, independente se a gente é empregado. Então não dá para confiar 100%, mesmo que a reforma permita que você receba o seu INSS certinho, não dá para depender desse dinheiro do governo para manter a sua qualidade de vida. E a gente sabe que isso é muito importante, principalmente no nosso dia a dia, para a gente manter o ânimo, a gente poder fazer aquilo que a gente ama todos os dias. Ou seja, temos que pensar no futuro, ou uma previdência privada, ou seguir alguns planos de investimentos, de guardando um dinheirinho todos os meses, um pouquinho do salário, para que no final ali da sua vida você possa construir as suas próprias reservas e ou viver de renda ou ter dinheiro suficiente para sustentar pelo menos a si mesmo ali nas últimas décadas de vida após ali realmente ter a aposentadoria. E como ficam principalmente as questões, as razões, a idade de aposentadoria, que é o que o pessoal mais pergunta, e é normal. Na lei antiga existiam diversas regras e a tendência é que haja uma maior generalização das regras, ou seja, que uma regra geral seja aplicada a mais pessoas. Ou seja, existem apenas algumas exceções e elas são enquadradas em professores, policiais, deficientes e pessoas que trabalham em condições prejudiciais à saúde. Sendo assim, a idade de aposentadoria que é aplicada para todas as pessoas, a idade geral é de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, sendo que o tempo de contribuição mínimo é de 20 anos para homens, 15 anos para mulheres e no caso dos servidores de 25 anos. Ah, Edu, eu ia me aposentar agora em fevereiro de 2020, quer dizer que agora eu tenho que esperar não sei quantos anos para me aposentar? Não. Existem diversas regras de transição, eu vou comentar um pouquinho aqui daquelas mais gerais, mas é importante que cada pessoa busque se adequar à regra de transição melhor para a situação que ela se encontra. Ou seja, quanto menos tempo faltava para você se aposentar, mais rapidamente você vai se aposentar. A ideia é somente daqui vários anos, novas gerações que serão aquelas que realmente vão cumprir exatamente toda a nova lei. Agora, como saber se você se aplica ou não a determinada lei? Até novembro do ano passado, você preenchia todos os critérios de aposentadoria
e deu entrada na sua aposentadoria, ok, você consegue se aposentar pela lei antiga. Mas se passou o prazo ali da promulgação, que foi em novembro de 2019, e você ainda não preenchia todos os critérios, então você deve procurar a melhor regra de transição para que você se encaixe e aí sim possa saber exatamente como vai funcionar a sua aposentadoria. Edu, não entendi direito o que é esse negócio de regra de transição. Então eu vou te explicar agora exatamente. Regra de transição, ela funciona para quê? As pessoas, né, que já estão ali, que já estão contribuindo já faz um tempo, já estão trabalhando há algum tempo e que receberam essa reforma da Previdência agora nos peitos do nada, elas não têm que cumprir 100%, porque elas já tinham um direito, já tinham uma expectativa que já vinha alguns anos atrás, e aí no meio do jogo a regra muda. Então, para que elas não sofram o impacto da forma tão expressiva, foram criadas várias regras de transição que se aplicam à pessoa caso a caso, sejam servidores, sejam gerais, sejam homens, sejam mulheres, seja por idade ou não. Uma das mudanças que teve, por exemplo, eu disse ali anteriormente, as idades mínimas para aposentadoria, lembra? 20 anos homem, 15 anos mulheres. Acontece, e 25 anos para servidores públicos. Acontece que antigamente, na lei de 2019, havia-se um tempo máximo de contribuição para a aposentadoria, ou seja, 35 anos homens e 30 mulheres, de modo geral. Tinha alguns servidores, algumas regras um pouco diferentes. Mas acontece que essa regra de aposentadoria por tempo de serviço não existe mais. Acontece que você pode pedir a sua aposentadoria a partir das idades mínimas, que é essa que eu falei, ou se aposentar por idade, que são aquelas idades que eu também já falei. Lembrando que, de acordo com as novas regras, o quanto antes você pedir, ou seja, você completou 20 anos você já pedir, você vai se aposentar com um valor menor do que com 21, do que com 23, até a sua idade máxima, certo? Essas regras de descontos, quanto vai ser o desconto quando você pede muito cedo, aí é caso a caso, tem que procurar lá no site do INSS, busque se encaixar naquilo que melhor se adequa à sua condição, e caso você não consiga pegar as respostas no site, procure um profissional. Existem alguns sites que você consegue entrar ali e perguntar, dá um Google, né? E procure isso daí de forma a achar a melhor condição que você se encaixe. Para facilitar, o site do INSS é esse aqui que eu estou colando aqui embaixo, e vai ter o link também na descrição. Agora eu vou dar um exemplo para ver se fica mais fácil entender como funcionam essas regras de transição. Por exemplo, um exemplo da mulher. Como eu disse antes, antigamente uma mulher poderia se aposentar com 30 anos de contribuição. Agora vamos supor que você é uma mulher e você está contribuindo há 28 anos. Ou seja, você já ia se aposentar daqui 2 anos. Só que essa idade, esse tempo de contribuição máximo, que era até 30 anos, acabou. Isso daqui não existe mais. E agora, significa que você vai ter que contribuir até dar o seu limite de idade? Não. Uma regra de transição que se aplica para mulheres com 28 anos ou mais de contribuição, ou homens com 33 anos ou mais de contribuição, é a seguinte: nesse mesmo caso, essa mulher, o que ela precisa fazer? Ela pega esse tempo que faltava e divide pela metade, ou seja, se eram 2 anos, 1 ano é o pedágio que ela vai ter que pagar. Então essa mulher, ela tem 1 ano de pedágio. Ficou meio pequeno aí, mas deve dar para entender. Então é 1 ano de pedágio. Como que ela vai pagar esse pedágio? Ela vai esperar 30 anos de contribuição mais 1 ano de pedágio. A mesma coisa para o homem. Se ele tem 33, ele esperaria até 35 mais 1 ano de pedágio. Vou dar um outro exemplo ainda nesse esquema aqui para ficar fácil. Se você é mulher e tem 29 anos de contribuição, o seu pedágio é o quê? Metade do que faltava, ou seja, o seu pedágio é de 6 meses. Ou seja, você vai trabalhar mais 1 ano até completar os 30, mais 6 meses. Certo? Isso é uma das regras. Se essa regra é real, talvez você se encaixe nisso. Porque, por exemplo, a regra para a aposentadoria de mulheres é de 62 anos. Agora, se você está com 28 anos de contribuição e tem 55 de idade, você não vai precisar esperar 7 anos. Você esperaria apenas, nesse caso, mais 2 anos, mais 3 anos, ou mais 2 anos
e 6 meses, ou seja, você consegue se aposentar antes dos seus 62 anos. Lembrando que o objetivo dessa explicação, desse exemplo que eu dei agora, foi simplesmente ilustrar. Essa regra que eu mostrei, ela é real, se você se encaixa você pode aplicar, mas existem diversas outras regras e é por isso que é importante você descobrir aquela que se aplica à sua condição, por homem, mulher, tempo de contribuição, se você está numa daquelas classes especiais de professores, trabalho insalubre, ou se você já está com uma idade já chegando próximo na situação de aposentadoria, você tem que se encaixar, né, na melhor forma possível para você entender como que vai funcionar a sua aposentadoria. Eu falei de professores agora porque muitas pessoas perguntam como ficou a situação dos professores. E eu digo, os professores normalmente recebem ou do município ou do estado, ou seja, existem para cada tipo de cidade, para cada tipo de estado, existem situações, leis, orçamentos que essas unidades federais, os estados e municípios, recebem de forma diferente. Então estava tendo muito embate nas discussões a respeito de como essa reforma da Previdência ia impactar os estados e os municípios. E ficou-se acordado nesta reforma da Previdência que essas regras não iam se aplicar aos estados e aos municípios. Ou seja, aquelas pessoas que eram regidas, cuja Previdência era regida ou pelo município ou pelo estado, como é o caso da maioria dos professores públicos, não serão afetados por essa reforma da Previdência. E agora um tópico também muito importante a respeito da reforma da Previdência. Como vai ficar a regra geral para saber quanto que você vai receber quando você se aposentar? Teve algumas mudanças muito importantes nessa área. Até 2019, como que era calculado? Pegava-se tudo que você contribuiu desde 94, ou seja, que era o plano real, para quem acompanhou o plano real, desde 1994, até a data, né, até ano passado, por exemplo, a data que você pediu para se aposentar. Vamos botar aqui, por exemplo, 2014. Sendo que você trabalhou por algum motivo desde 84, certo? Então, de 84 a 2014, você trabalhou durante 30 anos, e entrou em algum critério e pôde pedir. Como que era calculado o quanto você ia receber? Não se considerava, na época dos cruzeiros ali, esse prazo. Considerava apenas de 94 até 2014. Ia pegar então a média do quanto você contribuiu aqui nessa época. Então, vamos supor que no início você contribuía, por exemplo, com R$500, depois aqui no meio com 700, aí vamos supor que você teve um problema, ficou desempregado e ficou contribuindo com R$100 e depois no final já estava contribuindo com R$1.000. Vai se pegar isso aqui em alguns anos ou meses. Pegava-se na lei antiga toda essa média, fazia a média aritmética, ali a média mesmo, tá? Somava e dividia pelo tempo, e aí você ainda podia excluir os 20% piores meses ou pior período, 20% do pior período de contribuição. Nesse meu exemplo, você ia poder excluir essa época, por exemplo, que você contribuía com apenas R$100, certo? Isso fazia o quê? Com que a sua média ela ficasse mais alta, certo? E aí, com essa média mais alta, era isso que você ia receber após se aposentar. Acontece que já está valendo desde novembro de 2019, essa conta ela já não é mais feita dessa forma. Vai se pegar todo o período de contribuição. Então, nesse exemplo, não vai mais contar a partir de 94, vai contar desde 84 até 2014. Ou seja, se nesse período aqui você contribuiu com valores menores, vai piorar a sua situação. Se você contribuiu com valores maiores, vai melhorar a sua média. Só que, depois de pegar toda essa média, você não pode mais utilizar aquela regra de excluir os 20% piores. Você vai ter que utilizar a média que você encontrar. Além disso, depois que definir essa média, ainda não vai ser isso que você vai receber. Essa média vai se utilizar 60% dessa média como base para a sua aposentadoria. O que isso significa? Vamos supor que calculou toda a sua média e a sua média deu, por exemplo, R$1.000. A média da sua aposentadoria, né, das suas contribuições, deram R$1.000.
pega-se esse R$1.000, multiplica-se por 60%, ou seja, vão dar R$600. E você vai receber, então, R$600 mais 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos. Lembra que eu falei que quem pedisse ali podia, não existe mais 20 anos de contribuição, tá? 20 anos de contribuição. Lembra que eu falei então que na regra antiga podia-se, né, aposentar ali com 35 anos ou com 30 anos de contribuição e agora isso não existe mais, mas que a partir de 20 anos para homens, ou também vale, 15 anos para mulheres ou 25 anos para servidores públicos, já se podia pedir aposentadoria, mas que se você pedisse com esse tempo anterior, você ia sofrer alguns descontos, algumas penalidades, é exatamente disso que eu estou falando. Ou seja, se uma pessoa pedir com exatamente 20 anos, vai se pegar a média de tudo que ela contribuiu, multiplicar por 60% e é isso que ela vai receber. Então, se ela pedir com 20 anos nesse exemplo aqui, ela vai se aposentar apenas com R$600. Se ela trabalhou, por exemplo, durante 24 anos, ela vai receber R$600 mais 2% para cada ano de contribuição. Nesse caso, ela vai receber R$600 mais 8% dos 1.000, que nesse caso dá 80%. Quer dizer, R$80. Ou seja, ela vai se aposentar com R$680. Ou seja, notoriamente as condições de aposentadoria ficaram menos interessantes do que se era antigamente. Só um detalhe, eu falei agora que não dá para ganhar acima do teto. Isso para as condições normais de contribuição dentro das regras, conforme eu falei. Mas existe uma brecha, ainda é muito discutida. Na verdade, devem existir algumas brechas. Eu vou dar aqui uma brecha que permite que a pessoa ganhe sim acima do teto. Como eu falei, aquilo que você vai receber quando aposentado vai ser a média daquilo que você contribuiu durante todo o seu tempo de serviço versus a alíquota versus 2% por ano, conforme eu comentei. Acontece que se você trabalhar mais do que o tempo normal, você pode sim ganhar acima do teto. Não pela sua, ou seja, você não ganha acima do teto por você estar contribuindo não sei quantos mais, mas sim por você trabalhar mais do que aquilo. Então, se você aposenta, por exemplo, com 65 anos e você trabalhar até 70, até 70 e poucos, possivelmente você vai poder sim receber dentro das regras atuais mais do que o teto previsto nessa reforma da Previdência. Agora, essas regras ainda não estão 100% estabelecidas. Pode ser que haja algumas mudanças no decorrer, pois essas brechas ainda estão sendo debatidas pelos políticos. Outra coisa que se pergunta é pensão. Como vai funcionar as pensões, o recebimento por pensões em caso de morte pelos beneficiários nessa nova lei da reforma da Previdência? Na lei antiga, em caso de falecimento do contribuinte, os beneficiários, ou somente um beneficiário, ou esposa ou marido, podia receber até 100% do benefício. Na lei nova não é assim que vai funcionar. Após a reforma da Previdência, ficou estabelecido que a pensão por morte será de 50% do benefício mais 10% por dependente. Ou seja, se o dependente é apenas uma esposa ou um esposo, será de 50% mais 10%, ou seja, 60%. Se tiver mais 2 filhos, por exemplo, 60 mais 10 mais 10, 80%, sendo o limite de 100%, independente que tenha mais filhos ou mais dependentes ou não. Na regra geral, segundo a reforma, esse valor do benefício nunca pode ficar abaixo do salário mínimo. Entretanto, no regime próprio, que principalmente os servidores públicos, pode sim ficar abaixo do salário mínimo, caso os dependentes tenham outras fontes de renda, e aí é caso a caso para ver. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do Vamos Falar de Previdência do dia de hoje, onde a gente comentou um pouquinho a respeito das principais regras. Lembrando, eu não quis aqui explicar exatamente toda a reforma, até porque são inúmeros detalhes e não daria para simplesmente num vídeo, nem aquelas pessoas que estão lá dentro entendem 100% de todos os pontos. O que interessa é que para a maioria de nós, geral da população brasileira, esses são os pontos mais importantes. E o conselho que eu fico aqui, é claro, para nós que estamos sofrendo
essa reforma da Previdência, enquanto já somos contribuintes, o mais importante é, por exemplo, procurar uma regra de transição que melhor se adeque. No meu caso, por exemplo, eu teria que contribuir por mais 5 anos e eu já procurei lá exatamente como vai funcionar a regra de transição para mim. E eu, em vez de contribuir mais 5 anos, eu vou contribuir mais 2 anos e 2 meses. Então eu já sei como vai funcionar para mim e, obviamente, eu já estou me planejando. E você já sabe a sua regra de transição? Fica aqui o conselho, procura lá no site do INSS, o link está aqui no vídeo. E se você gostou, se você aprendeu, não deixe de curtir, compartilhar, mande para aquelas pessoas que ainda estão nas dúvidas. Mande esse vídeo para aquelas pessoas que você acredita que podem se beneficiar, principalmente um pai, uma mãe ou alguém mais idoso que estava para se aposentar e que com certeza pode aprender com essas regras e com tudo como foi passado no vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado aqui conosco. E aí, ficou com alguma dúvida? Tem mais alguma coisa que você gostaria de saber? Deixa seu comentário aqui no vídeo e até a próxima.